está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Quem ressuscitou na sua vida? Jesus. Palmas para Jesus. Amém? Amém. Primeiro, quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele concede de poder estar diante do povo maravilhoso, diante do povo precioso de Deus. E também agradeço a direção da igreja pelo voto de confiança, pelo poder estar diante desse povo de Deus. Agradeço bastante também a presença de cada um aqui presente, porque no momento em que nós estamos a viver, é um momento em que as pessoas estão a colocar mais as preocupações da vida em frente, momento em que as pessoas estão mais a se preocupar com os bens materiais, com aquilo que vai ficar, com aquilo que um dia vai apodrecer. As pessoas estão mais preocupadas com essas coisas. Mas Deus a nós nos concedeu a preocupação de nos preocuparmos com a salvação. Amém, igreja? Amém. Então agradeço ao Senhor. Antes, amados irmãos, igreja, quero contar uma visão, quero partilhar com os irmãos uma visão que eu tive na madrugada de ontem para hoje, assim que eu orava no turno de madrugada, no meio do hábito, quando eu parei de orar, fui me deitar, amado irmão, tive uma visão muito forte, mas é muito forte. A visão que eu tive é que apareceu um dos servos aqui da igreja, Deus revelou esse servo. Deus usou poderosamente esse servo, mas poderosamente. Ele orava para os paralíticos levantavam. Eles oravam, Deus me revelou que esse servo, ele foi diante de um velório, estavam a chorar. Ele disse que vocês creem que Deus é poderoso para ressuscitar esse morto? Ele disse que uns estavam a duvidar, uns diziam que sim, nós acreditamos no Senhor, mas é impossível, os milagres já não acontecem como no passado. Então o servo perguntou às que hora que iriam buscar o corpo da morta. Então disseram-lhe a hora que era às 14 horas, mas contudo o servo, o Senhor, orou. Naquele preciso momento o milagre aconteceu, uma banheira que estava vazia, ele estendeu as mãos e aquela banheira ficou cheia de água. Então a partir daí aquele homem ligou para as pessoas para que eles pensassem o corpo da morta. Quando chegou o corpo, o homem orava, o servo orava para aquele morto e o morto ressuscitou. E mas muita gente, finalmente o povo gosta de milagre. Amém, igreja? Amém. O povo gosta de milagre. O Deus me revelou, havia muita gente, mas muita gente. Seguiam, aquele sítio estava muito cheio, aquele servo da igreja, Deus usou poderosamente. Mas Deus disse, olha, isso vai acontecer, mas para isso acontecer, tem que pagar o preço. Amém, igreja? Amém. Ele disse, isso para acontecer não é algo que virá de bandeja, não. Mas é algo que requer um sacrifício enorme para isso acontecer. As pessoas têm que se derreter na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Ele diz que as coisas ainda vão acontecer. O milagre que acabei de te revelar, isso vai acontecer na igreja. Seu povo, seus servos se derreterem na presença do Senhor. Milagres vão acontecer. Amém, igreja? Amém. Milagres vão acontecer. Então, se eu vamos orar a favor da palavra. Que o Senhor vem falar, que o Senhor vem nos ensinar algo especial que Ele tem para nos dizer essa tarde, algo especial que vai nos levar numa dimensão diferente. Assim, oremos em nome de Jesus. Poderoso Deus, dos céus e da terra, Deus eterno, Deus poderoso Yahweh, Pai, que o Senhor possa falar, manifesta a sua presença, papai. Manifesta, Yahweh, a sua presença, Yahweh. Manifesta, Yahweh, o seu poder. Manifesta, Yahweh, a palavra de
que o Senhor vai dizer a tua palavra, para que na vida de cada um, vai dar glória, vai vir falar em nossos corações, vai tomar conta de nós, fala, Pai da glória, fala, toma conta desse momento, toma conta do Altíssimo, Pai, dessa hora, papá, vai, usa cada um de nós, papá, abra-nos em entendimento espiritual, abra-nos a visão espiritual, Vai dar-nos entendimento da sua palavra. Dá-nos entendimento, Yahweh, da sua palavra, papá. Que a sua palavra, oh Yahweh, seja poderosa, Pai da glória, para transformar, para libertar, para transformar a nossa vida, Pai da glória, Senhor. Obrigado, Altíssimo Deus da glória. Pai, muito obrigado, Yahweh. Muito obrigado, Altíssimo Deus. Obrigado, Senhor, nosso Deus da glória. Obrigado por sinto a sua presença no meio de nós, poderoso Deus. Obrigado, Altíssimo Deus, em nome poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja. Amém. Amém, igreja. Amém. A nossa mensagem se encontra em Gálatas, no livro de Gálatas, no seu capítulo de número 4 até o verso de número 9. Peçam ao nosso querido, amado Jordão, que abundar em nome de Jesus. Diz a palavra do seu livro de Gálatas 4, 1 a 9. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim, também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Por isso, assentei em nome do Senhor Jesus. Amado irmão, essa é uma carta do apóstolo Paulo. Esta carta, apóstolo Paulo, ele escreve para as igrejas que estavam, as igrejas da Galácia. Ele escreve para as igrejas que se encontravam na Galácia. Na verdade, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa mensagem, porque alguns cristãos, alguns crentes que faziam parte dessas igrejas, que pertenciam a essas igrejas, havia mestres daquela região, havia mestres daquela região que estavam a ensinar ou dar maus ensinamentos aos cristãos daquela época. Amém, igreja? Amém. Muito antes, para continuar a nossa mensagem, tem como tema: o Evangelho nos livra do poder da lei. Amém, igreja? Amém. O Evangelho nos livra do poder da lei. Então, quando o apóstolo Paulo se apercebeu o que estava a acontecer com as igrejas da Galácia, então ele escreve essa carta para enviar para essas igrejas. Porque na verdade aquelas igrejas os crentes estavam a passar por uma situação dos falsos mestres
que estavam a ensinar os crentes que não era só necessário que eles acreditassem no Senhor Jesus para que ele alcançasse a salvação. Esses falsos mestres, estavam a ensinar o povo que era também necessário que eles observassem a lei. Amém, igreja? Amém. Eles estavam a ensinar que não era só suficiente somente acreditar no Senhor Jesus Cristo como o Senhor Salvador para alcançar a salvação. Mas eles estavam a ensinar que eles estavam a ensinar o povo que era necessário que eles observassem a lei. A lei, aquela lei que existia naquele tempo. Então, quando Paulo recebe essa mensagem, Paulo estava muito, mas muito aflito, porque era um povo, era um crente que ainda não estava maduro na palavra do Senhor. Eram crentes que ainda não tinham aquele fundamento principal, não tinham aquele forte conhecimento da palavra. E quando alguém não tem conhecimento forte, quando alguém não estiver bem edificado sobre a rocha, quando vier qualquer situação, quando vê qualquer pessoa com conhecimento da palavra, ou mesmo conhecimento diabólico, é facilmente derrubar essa pessoa. Então o povo estava correndo esse risco. Quando o apóstolo Paulo ouviu do que estava acontecendo com a igreja, ele escreve essa carta, envia para aquele povo. Amém, igreja? Amém. Aí que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. Amém, igreja? Amém. Que todo o tempo, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração para ilustrar aquilo que ele queria dizer. Amém, igreja? Amém. Ele faz uma declaração para fazer entender aquilo que ele quer dizer. Ele está dizendo que ou seja, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. O que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o seguinte: todo o tempo em que o menino, ainda, a pessoa ainda se encontra menino, não é diferente do seu senhor, não é diferente do seu senhor, ainda estará debaixo das ordens de alguém. Ainda estará debaixo das orientações de alguém, ainda que seja o proprietário dos seus bens. Ele não tem aquele direito de tirar aquilo porque ainda não tem aquela maturidade. Amém, igreja? Amém. Ele diz que enquanto o herdeiro é menino, amado irmão, o apóstolo Paulo fala, enquanto o homem ainda se encontra mundano, enquanto o homem ainda se encontra debaixo daquele jugo da família, ainda que se encontre naquelas leis tradicionais, ele não tem direito de poder sair. Amém, igreja? Amém. Ele não tem direito de poder, ainda que tenha aquele poder, mas ele não tem aquele direito, porque ele estará debaixo das ordens de alguém. Amém, igreja? Amém. É o que ele está dizendo aqui. Mas, no verso 2, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Amém, igreja? Amém. Ele está dizendo, mas estará debaixo dos tutores. Tutores é aquele que orienta. E são duas pessoas aqui, são dois elementos, tutores e curadores. Curador significa dizer, outra versão diz que é administrador. Amém, igreja? Amém. Quer dizer, ele estará debaixo das ordens de alguém que vai lhe ensinar como é que ele deve gerir os bens que ele tem. E também haverá o outro, enquanto ele estiver a passar num processo de aprendizagem, haverá o outro que vai poder administrar aquilo que ele tem. Amém, igreja? Amém. Até o tempo que o Pai determinou por ele. Amado irmão, aqui algo mostra algo muito importante. Além deste menino estar debaixo das ordens de alguém, aqui nos revela a falta de maturidade de alguém. Amém, igreja? Amém. Porque no tempo antigo, um dos reis de Judá, se não estou equivocado, o rei Goás, esse rei começou a reinar em Judá com 7 anos. Amém, igreja? Amém. Começou a reinar com 7 anos. Ele também poderia muito bem estar debaixo das ordens de alguém, mas ele não poderia estar porque ele era alguém já maduro. Amém, igreja? Amém. Mas ele está dizendo aqui, no verso 2, que estará debaixo das ordens de alguém. Significa dizer, ainda que tenha oportunidade, ainda que tenha o direito, mas por falta de maturidade, ele não estará em condições de herdar aquilo que ele tem. Porque por falta de maturidade, se ele dar aquilo para poder herdar, ele é capaz de desperdiçar aquilo que ele tem. Amém, igreja? Amém. No verso
no seu verso de número 3, aqui agora o Paulo, ele explica aquilo que ele falou no verso 1. No verso 1, ele aqui está explicando, assim também nós, quando éramos meninos, quando éramos mundanos, quando não tínhamos conhecimento da verdade, quando não tínhamos conhecimento do Evangelho, estávamos debaixo, ele está dizendo, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Então, estávamos presos debaixo de um sistema que nos escravizava segundo os princípios básicos desse mundo. Amém, igreja? É que ele está dizendo aqui. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quer dizer, quando éramos meninos, quando não tínhamos conhecimento, estávamos presos debaixo de um sistema que escravizava a nossa vida segundo o conhecimento desse mundo. Amém, igreja? É que ele está dizendo nesse versículo. Quando nós não tínhamos conhecimento da palavra, quando nós não tínhamos conhecimento de Deus, éramos pegados nas mãos e levados, como não tínhamos aquele conhecimento, éramos levados por onde que quisesse que nos levasse. Mas assim que nós já temos conhecimento da palavra, amém, igreja? Assim que nós já temos conhecimento do Evangelho, não é mais necessário que alguém nos pega. Quando alguém estiver a te levar num sítio errado, através do conhecimento do Evangelho, já não vai aceitar lá por aí. Amém, igreja? É isso que ele está dizendo aqui. Quer dizer, o povo daquela região estava a lhes ensinar que para vocês serem salvos, devem obedecer à lei. O apóstolo Paulo disse, quando vocês ainda pertenciam ao mundo, vos ensinavam um caminho em que devem andar. Quando vocês ainda pertenciam ao mundo, vos mostravam quem poderiam servir. Quando vocês pertenciam ao mundo, vos mostravam Deus o que tinham que invocar. Agora, assim que já têm conhecimento de Cristo, já não podem aceitar ser guiados por esses caminhos. Amém. Amém, igreja? Amém. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Mas ele está dizendo, mas vindo a plenitude dos tempos. Amém, igreja? Mas vindo a plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos. O que é que ele está dizendo? Mas chegando o tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Amém, igreja? É que ele está dizendo, mas vindo a plenitude dos tempos. Chegando o tempo que Deus determinou. Amém, igreja? Quando nós estávamos no mundo, éramos escravizados, segundo a lei do mundo. Éramos escravizados, segundo as tradições familiares. Mas chegando o tempo que Deus determinou. Amém. Amém, igreja? Amém. Chegando o tempo que Deus determinou, para os nossos familiares, para os demônios escravizados, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. E esse filho, que ele nasceu, estava debaixo da lei. Jesus conhecia a lei. Ele está dizendo assim, no verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, quando ele nasceu Cristo, ele nasceu debaixo da lei. Por que ele nasceu debaixo da lei? É para nos livrar do poder da lei. Amém, igreja? Amém. É isso que ele está dizendo. Quando estávamos escravizados lá no mundo, quando não tínhamos conhecimento do Evangelho, nós éramos guiados pela lei familiar. Éramos guiados pelos espíritos familiares. Éramos guiados pelos espíritos do mundo. Éramos guiados pelos espíritos em casa. Mas quando Deus viu que nós estávamos sendo escravizados, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Amém, igreja? Nasceu de uma mulher debaixo da lei, conhecendo a lei do homem, para ele resgatar o próprio homem debaixo da lei. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. É por isso no verso 5, ele está dizendo, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém, igreja? No verso 5 já está a explicar aquilo que eu acabei de dizer. Amém, igreja? Amém. Quando depois de Deus enviar o seu filho, é por isso, amado irmão, nem todo mundo é filho de Deus. Amém, igreja? Nem todo mundo é filho de Deus. Para se tornar o filho de Deus, tem que receber Jesus Cristo como Senhor Salvador pessoal. Por isso a palavra do Senhor diz, a todos quanto receberam, Deus é o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, igreja? Amém.
Quando Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, conhecendo a lei, ele nos tirou do poder da lei, ele nos tirou do poder da escravidão. Quando nós saímos, recebemos Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Amém, igreja? Amém. O Evangelho nos livra do poder da lei. Amém, igreja? Amém. E no verso 6, ele está dizendo: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Amém, igreja? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Amém, igreja? Amém. Deus enviou o Espírito do seu Filho. Está já dizendo o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Já está dizendo o Espírito Santo. E esse Espírito é que está em nossos corações. Amém, igreja? E esse Espírito Santo não é qualquer pessoa que recebe. É por isso a palavra do Senhor diz que o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas nós recebemos porque habita em nós. Amém, igreja? O Espírito de Deus que enviou do seu Filho em nós, esse Espírito habita em nós. E esse Espírito não pode habitar no mundano, porque eles ainda não receberam Cristo como seu Salvador. Amém. Amém, igreja? Amém. No verso 7, ele está dizendo: assim que já não és mais servo, mas filho. Amém, igreja? Amém. Amados irmãos, quando nós não pertencíamos a Deus, há um dos servos que diz o seguinte: todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Nossa Senhora Gabriel, a mensagem dele foi essa. Amém, igreja? Todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Quer dizer, quando nós não conhecíamos a Cristo, éramos servos do mundo. Andávamos conforme o mundo era. Éramos servos do pecado. Quando nós recebemos a Cristo, já não somos mais servos do mundo, mas somos filhos de Deus. Amém, igreja? Amém. Nos tornamos filhos de Deus. Ele está dizendo no verso 6. Quando éramos do mundo, éramos servos do pecado. Porque o servo faz aquilo que ele manda ao seu Senhor. O pecado nos mandava cometer, cair no pecado. Nós obedecíamos porque éramos servos do pecado. O pecado nos mandava fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Nós obedecíamos porque era servo do pecado. Assim que a recebemos, assim que Deus enviou o Espírito do seu Filho a nós, que nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, mas não mais o servo. Amém, igreja? Amém. Mas o Filho de Deus. Amém, igreja? Aqui no verso 8, ele diz que esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Não vem daquele que vos chamou. Amém, igreja? Amém. O que ele está a dizer isso? O que é que eu posso dizer mais ou menos com isso? Ele está a dizer, isso de nós nos tornarmos filhos de Deus, isso não vem, ou seja, não vem de nós mesmos. Porque ele, numa outra versão já diz que não foi vocês que nos escolheram a mim, mas eu é quem vos escolhi. Amém, igreja? Amém. Para nós nos tornarmos filhos de Deus, não é porque nós que escolhemos Deus para Deus ser nosso Deus, ou para nós nos tornarmos filhos de Deus, mas Ele próprio Deus é que nos escolheu. Amém, igreja? Ele próprio Deus é que nos escolheu. É por isso nosso pastor Mangovo costuma dizer que ninguém fez voto para ele para não ser nosso Deus. Ninguém fez voto para ele para se tornar Deus. Amém, igreja? Ele próprio nos escolheu, porque Ele quis nos escolher. Nós não apresentamos motivo de Deus nos escolher. Nós não apresentamos razões para Deus nos escolher. Nós não apresentamos motivo para nós nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos fez nós tornarmos filhos de Deus porque Ele mesmo próprio que quis. Amém, igreja? Isso está a dizer aqui. E no verso, aqui o apóstolo Paulo, ele fala no verso 8, 9. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornar-se outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Quando nós, aqui, ele já está a referir aos crentes.
daquela igreja. Eles foram livres do poder da lei. Eles foram livres dos ensinamentos falsos daqueles mestres. Ele está dizendo, mas se vocês já foram livres, mas por que querem mais tornar aqueles princípios, aqueles conhecimentos pobres daquela lei? Amém, igreja? Por que estão mais querendo tornar naqueles conhecimentos que diz para vocês serem salvos, devem obedecer à lei mosaica? Amém, igreja? Amém. O apóstolo Paulo, ele fala aí, amado irmão, esse é o caso que acontece conosco também. Nós já conhecemos a Deus. Nós já recebemos a Cristo. O apóstolo Paulo 9, ele fala, mas se não, vocês estão livres daquela lei, por que querem mais? Por que querem mais? No verso 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Rudimentos significa dizer conhecimentos, amém? Conhecimentos fracos e pobres. Rudimentos, os conhecimentos básicos deste mundo. Por que vocês querem mais tornar naqueles conhecimentos que esses falsos mestres vos ensinam? Amém, igreja? Os mestres estavam a ensinar um conhecimento errado. Então, por que querem tornar aos rudimentos fracos e pobres? Por que querem mais voltar naqueles conhecimentos pobres que não podem vos salvar? Amém, igreja? Amém. É o caso que acontece conosco. Nós já recebemos Jesus, mas diante de uma situação, diante de uma tempestade, estamos mais a recuar atrás. Amém, igreja? Amém. Só porque a coisa não está a dar bem, não está a dar certo, queremos voltar atrás. Amém, igreja? Amém. A fé de um cristão tem que ser firme, como se fosse uma pedra. Uma casa edificada sobre uma rocha. Amado irmão, ainda que apareça alguém, ainda que ouça, não, lá está a operar milagre, lá está a acontecer aquilo que você está a precisar. Amado irmão, a sua fé tem que ser firme. Tem que dizer que eu não vou lá. Eu vou permanecer nos ensinamentos de Cristo. Se Deus permitir que eu morra assim, vou morrer. Amém, igreja? Amém. A decisão de um verdadeiro cristão tem que ser essa. Se Deus permitir para eu morrer nessas condições, eu vou morrer. Lá eu não vou. Ponto final. Amém, igreja? Amém. O cristão verdadeiro é assim. Ainda que a família se levante, você já vai morrer. Se eu vou morrer, é para a glória do Senhor. Amém. Lá eu não vou. Lá eu não vou. O cristão tem que ter essa convicção. O cristão tem que ter essa convicção. Não pode se deixar levar. Não pode se deixar levar por situações. A situação em casa não está dando bem certo. Na vida não está dando bem certo, amado irmão. Não se deixe levar. Estamos a ver coisas, as pessoas estão a se deixar levar por coisas materiais, por coisas de nada, amado irmão. Não aceita trocar a sua salvação por coisa que não tem valor nenhum. Amém, igreja? Então, nosso tempo lá já vai, temos que entrar no momento da oração, porque são duas coisas que edificam o homem, a palavra e a oração. Amém, igreja? Amém. A mensagem é longa demais, mas o tempo já não permite. Vamos nos levantar em nome do Senhor Jesus. Agradeço ao Senhor pela palavra. Agradeço ao Senhor pela mensagem, porque o Senhor já nos falou no caminho da sua palavra. Assim, oremos em nome poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Oremos. Poderoso, altíssimo Deus Yahweh, Pai da glória, muito obrigado. Pai da glória, te louvo, altíssimo Deus. Obrigado, Yahweh. Obrigado, altíssimo Deus da glória, Senhor. Obrigado, Yahweh. Em Deus, Yahweh, que dá sempre tudo poderoso.